Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. E estamos aqui mais uma vez para poder juntos aprendermos a boa palavra do nosso Deus. O tema de hoje, irmãos, será a continuidade do tema que apresentei algumas semanas atrás, o servo sofredor. E para isso eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 53, e vamos estar fazendo uma leitura introdutória dos versículos de 6 até o versículo 12. Isaías, capítulo 53, dos versículos de 6 a 12. Assim diz a palavra do nosso Deus: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, que dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores Jesus intercedeu. Vamos orar nesse momento, irmãos, buscando a direção e orientação do nosso Deus para a sua palavra. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, esperançosos, ó Deus, que através da Tua palavra o Senhor venha falar em nossos corações. Que o Senhor possa, através deste devocional, nos mostrar as características, as qualidades e até mesmo as profecias relacionadas ao servo sofredor, Jesus Cristo. E que, por sua vez, ó Deus, essa mensagem possa ser uma ferramenta para aqueles que ainda não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que essa noite possa ser noite de salvação, que eles possam aproveitar essa oportunidade, para que juntos, assim brevemente eu creio, nós possamos retornar para os céus ao teu lado, para ir viver eternamente com o Senhor. Essa é a oração que faço. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, iremos nessa noite finalizar, como eu já havia falado, o nosso tema é o servo sofredor. E nós vimos na semana passada que o objetivo do profeta Isaías, nesse texto de Isaías capítulo 53, era apresentar algumas evidências, na verdade faz parte das suas revelações, mas ele apresentou algumas evidências para que o povo de Israel pudesse identificar o seu Messias, assim quando ele viesse para o mundo. E através das evidências que são apresentadas nesse texto, obviamente nós temos condições, qualquer ser humano, qualquer homem, mulher, até mesmo criança tem condições de avaliar esse texto e comparar com a história do Senhor Jesus Cristo. E obviamente o objetivo do Senhor nesse sentido é levar as pessoas a crer que Jesus é o Messias e o legítimo Salvador do mundo. Então, até aqui, meus irmãos, nós vimos pelo menos duas dessas evidências, duas características que foram apresentadas pelo profeta Isaías. Em primeiro momento, ele afirmou que Jesus, o servo sofredor, seria o homem mais desprezado entre todos. Por sua vez, nós também vimos que Jesus seria aquele que iria levar as nossas dores sobre ele. Ele levaria sobre si todo o sofrimento por causa da consequência dos nossos pecados. E dando continuidade, irmãos, a terceira evidência apresentada pelo profeta Isaías nesse texto é que Jesus, o servo sofredor, ele foi morto por causa das nossas transgressões. Jesus, o servo sofredor, ele foi morto por causa das nossas transgressões. Essa é a argumentação que Isaías apresenta para nós a partir do versículo 7, porque do 7 ao 9 ele vai dizer o seguinte:
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, o servo sofredor, ele foi morto por causa das nossas transgressões. E essa verdade, irmãos, que está sendo colocada por Isaías aqui, ela pode ser entendida através de 3 processos. O primeiro processo, irmãos, Isaías procura apresentar Jesus como aquele que viria a fazer a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é aquele que viria para fazer a propiciação pelos nossos pecados. E o que viria a ser isso? Talvez seja uma palavra muito comum entre nós, mas será que todos realmente entendem o que isso significa? Primeiro, a propiciação, ela traz uma ideia de reconciliação. A propiciação, ela traz uma ideia de reconciliação. Jesus seria aquele que iria reconciliar os homens com Deus. Lembre-se, meus irmãos, que de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, todos os homens pecaram e por esse motivo carecem da glória de Deus. Na verdade, esse versículo apresenta aquela que é a infeliz realidade de todos os seres humanos. Porque, infelizmente, por causa dos nossos pecados, nós fomos expulsos da presença de Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com o Senhor. E essa imagem fica muito clara quando nós voltamos as nossas mentes para a história do Éden. Porque depois de Adão pecar, juntamente com a sua esposa, eles foram expulsos do jardim, sendo impedidos de chegar na presença do Senhor ou manter uma convivência com o Senhor da forma como era antes na sua vida em santidade. Então, irmãos, o pecado, ele proporcionou esse grande abismo entre Deus e os homens. Nós não podemos ter relacionamento com Deus por causa do nosso pecado. Nós não podemos viver na presença de Deus justamente por causa do nosso pecado. E aqui nesse ponto nós já começamos a corrigir aquilo que é um pensamento comum entre muitas pessoas, né? Porque as pessoas realmente acreditam que são filhos de Deus, que tem Deus na sua vida, como eles mesmos afirmam, eu tenho Deus no meu coração. Mas, meus irmãos, essa não é a realidade para os seres humanos, porque todos os pecadores sem Cristo estão automaticamente e naturalmente distantes, afastados de Deus. E, irmãos, por mais que o homem possa tentar, por mais coisas que o homem possa fazer, ele por si mesmo, ele nunca conseguirá restituir essa comunhão, ele nunca irá conseguir se reconciliar com o Senhor. É justamente por esse motivo, irmãos, que vendo a grande necessidade do homem e somada ao seu grande amor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele providenciou aquele que viria a proporcionar essa reconciliação. E nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, ele ama tanto o pecador. E entendendo a sua condição desesperadora, logo ele enviou o Senhor Jesus Cristo para mediar e proporcionar essa reconciliação. Jesus, ele veio ao mundo para reconciliar os homens com Deus. Por exemplo, era a verdade, essa, por exemplo, era a verdade que foi apresentada pelo apóstolo Paulo no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 22. E aí eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nesse texto. Marque aí rapidamente Isaías 53, mas abra a sua Bíblia para Colossenses, capítulo 1, versículos 19 a 22. Colossenses, capítulo 1, versículos de 19 a 22. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Colossenses 1, de 19 a 22. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E a vós outros também, que outrora era estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, irmãos, pelas suas próprias obras, ao homem é impossível se aproximar de Deus, ter qualquer tipo de relacionamento, comunhão com ele. Logo, havia a necessidade do Senhor Deus enviar o Senhor Jesus Cristo para que pudesse proporcionar essa reconciliação. E, de fato, o Senhor Jesus Cristo efetuou essa obra no Calvário e naquela cruz. Mas para isso, irmãos, nós devemos também entender a segunda ideia de propiciação. Porque para efetuar a reconciliação, Jesus ele teria que estar disposto a satisfazer a justiça de Deus. Para efetuar a reconciliação entre Deus e os homens, Jesus teria que estar disposto a satisfazer a justiça de Deus, para que assim Deus pudesse aplacar a sua ira sobre todos os homens. Irmãos, perceba, voltando comigo para o texto de Isaías, capítulo 53, perceba que, de acordo com o profeta, o preço dessa reconciliação seria muito alto. Porque para efetuar a reconciliação, Jesus ele teria que estar disposto a pagar o preço pelo pecado. Para efetuar a reconciliação, Jesus teria que estar disposto a pagar o preço pelo pecado. E o preço estipulado por Deus para pagar a consequência ou pagar o débito do nosso pecado, de fato era muito grande. Porque assim como Romanos 6,23 nos apresenta, o salário do pecado é a morte. Nesse sentido, irmãos, para que Jesus pudesse reconciliar os homens com Deus, Jesus teria que morrer. Porque somente por meio da sua morte, Deus poderia perdoar os nossos pecados, nos reunindo novamente em sua presença, e foi justamente essa verdade, foi essa situação que o profeta previu 700 anos antes da volta de Cristo. Assim como nós bem podemos ver dos versículos de 6 a 8. Pois Jesus, efetuando a propiciação dos nossos pecados através da sua morte, veja a realidade que Isaías apresenta nos versículos 6 a 8. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Por esse motivo, Jesus ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro, levando o nosso pecado, foi colocado no matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, no versículo 8, foi ele arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da nossa transgressão, por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, como dito pelo apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. E de acordo com o próprio João, em 1 João, capítulo 4, no versículo 10, nisso consiste o amor de Deus. Que Deus, ele tendo nos amado, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Mas, irmãos, embora fosse necessário Jesus morrer, nós não devemos imaginar que isso tenha sido algum imposto para ele, porque Jesus ele não foi obrigado a levar os nossos pecados. Jesus ele não foi obrigado a ser morto naquela cruz. Pelo contrário, a ideia, irmãos, é que haveria a necessidade de Jesus se voluntariar. E aí nós podemos ver o segundo processo dessa questão de Cristo ter sido morto por causa das nossas transgressões. Porque, em primeiro momento, ele deveria fazer a propiciação dos nossos pecados. Mas para que isso pudesse vir a acontecer, ele também teria que se apresentar como uma oferta voluntária. Então, Jesus, o servo sofredor, ele se apresentou de forma voluntária para poder morrer na cruz. E essa é a imagem que Isaías queria transmitir para nós, quando no versículo 7 ele diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, eu compreendo perfeitamente a imagem que Isaías está apresentando nesses versículos.
Porque assim como eu já tenho compartilhado, ou já compartilhei com os irmãos algumas vezes, eu tive a oportunidade, eu tive a experiência de, junto com meu sogro, matar um carneiro. E até hoje, meus irmãos, eu ainda fico impressionado com a reação daquele animal diante da morte. Porque esse animal, ele não reagiu, ele não fez nenhum tipo de barulho, não demonstrou qualquer tipo de resistência, ele simplesmente ele se submeteu à morte que, para ele, acredito eu, parecia certa. Meus irmãos, isso me impressionou. Por quê? Porque isso também me faz lembrar que na minha infância eu testemunhei meu avô sacrificando um porco. E muito diferente desse carneiro, esse porco ele gritava, ele grunhia desesperadamente, é como se ele não quisesse morrer. E aí nós temos duas situações muito diferentes, né? Uma ovelha, um carneiro que se submete àquela realidade da morte, ao mesmo tempo um porco que não está pronto para morrer e grita e se desespera e se agonia de forma extrema. Meus irmãos, através dessa analogia, Isaías previu que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele se submeteria à morte de uma forma voluntária. Daí nós conseguimos compreender a reação de Jesus se portando como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E se nós formos analisar os livros do Evangelho, nós iremos perceber esses detalhes riquíssimos sendo cumpridos, cada um deles no Senhor Jesus Cristo. Porque lembre-se que Jesus, perante o sinédrio, perante as autoridades do povo que o julgavam, até mesmo humilhavam, ele não abriu a boca. E, inclusive, foi essa mesma ação da parte de Cristo que trouxe grande admiração ao próprio Pilatos, o governador romano. Nesse sentido, abra sua Bíblia para Mateus, capítulo 27, dos versículos de 12 a 14, porque aí você pode ter uma noção exata do que Isaías estaria falando através desses versículos. Mateus, capítulo 27, versículos de 12 a 14. Mateus capítulo 27, de 12 a 14 diz: E sendo acusado, está falando obviamente de Cristo durante o período do julgamento diante de Pilatos, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? 14. Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. E talvez, irmãos, a essas alturas você esteja se perguntando: pastor, por que Jesus ele não reagiu diante das acusações? Por que Jesus ele se submeteu a esse julgamento injusto? Por que ele não colocou nenhuma palavra para ao menos tentar se justificar para, quem sabe, se livrar da morte? Era justamente essa a questão. Porque Jesus, irmãos, ele ficou calado diante dos seus acusadores, ele ao mesmo tempo não se defendeu perante eles, porque Jesus sabia que ele teria que morrer. Jesus sabia que essa era a única forma que poderia proporcionar a reconciliação entre Deus e os homens. Se Jesus, irmãos, não houvesse morrido, se Jesus não tivesse entregado a sua vida naquela cruz, ai de nós! Porque por nós mesmos, seja pelas obras ou pela religião, nós nunca iríamos conseguir chegar perto de Deus. Pelo contrário, nós estaríamos, assim como naturalmente, afastado dele para toda a eternidade. É por esse motivo, meus irmãos, que nós devemos valorizar a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque mediante a grande sofrimento, ele ainda assim trouxe grande bênção para nós, para que deixemos de ser filhos da ira, para que deixemos de ser ovelhas desgarradas, para que por meio da fé nele possamos nos tornar filhos de Deus. Só que para isso vir a acontecer, Jesus teria que completar o terceiro processo. Porque Jesus ele veio para fazer a propiciação dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus, satisfazer a justiça de Deus. Ele teria que se ofertar voluntariamente naquela cruz, como ele bem fez, mas ao mesmo tempo ele teria que morrer. E é exatamente essa a imagem que Isaías teve a partir do versículo 8 e 9. Isaías, capítulo 53, versículos 8 e 9. Por juízo opressor foi arrebatado.
E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, nesses versículos, Isaías ele estava vislumbrando um pouco do suplício de Cristo, desde a sua prisão no Getsêmani até o seu sepultamento no túmulo de José de Arimateia. Aqui cabe nos atentarmos aos grandes detalhes que é colocado pelo profeta, porque 700 anos antes, Isaías ele já estava vendo aquilo que os evangelhos relataram de forma tão precisa para nós. Porque aqui ele viu que Jesus ele seria preso, e através da narrativa dos evangelhos nós iremos saber que essa prisão foi realizada de forma cruel, porque os soldados do templo vieram atrás de Jesus no Getsêmani com espadas, com porretes nas mãos, e eu acredito realmente que isso foi usado contra o nosso Senhor. Ao mesmo tempo, Jesus ele foi levado ao Sinédrio, e no mesmo Sinédrio, diante das autoridades, ele foi oprimido, ele foi humilhado, assim como o próprio Isaías está colocando para nós. E chegaram, nesse momento, nem sequer chegaram a esse momento, a considerar a sua linhagem. Ou seja, eles não se aperceberam que diante deles estava o Messias, o verdadeiro rei de Israel. Por sua vez, Jesus ele foi entregue aos gentios pelo seu próprio povo, que pediram e autorizaram a sua crucificação. E o termo cortado da terra dos viventes, como Isaías está bem colocando aqui para nós, isso traz a imagem ou a ideia da morte do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele foi morto. E, irmãos, o motivo da morte do Senhor Jesus Cristo é mais uma vez reiterado pelo profeta, porque Jesus, ele morreu por causa das nossas transgressões. Jesus, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Já no versículo 9, Isaías ele previu que Jesus, embora tenha sido contado junto com os transgressores que estavam ao seu lado na cruz, ele foi honrado em ter sido colocado em um sepulcro novo, porque como já havia dito, José de Arimateia, que era considerado um dos discípulos de Cristo, foi até o governador Pôncio Pilatos para pedir seu corpo e depositar Jesus naquele túmulo. Então, irmãos, tudo isso se cumpriu de acordo com o que havia sido profetizado. Há 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, Isaías ele já estava vislumbrando, mesmo que de forma parcial, todos os acontecimentos dos quais nós temos conhecimento através dos evangelhos. A grande questão, irmãos, é o que você vai fazer com este conhecimento. A grande questão que você precisa se responder esta noite é se você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. E isso é extremamente importante você sondar e responder. Por quê? Porque como você mesmo pôde compreender através desses primeiros versículos, você, em pecado, está distante de Deus. Você não tem Deus no seu coração, você não tem Deus na sua vida, você não pode ir morar nos céus onde Deus habita, porque você é um pecador. E a sua condição em pecado, a sua impossibilidade de satisfazer a justiça de Deus, o afasta Deus da sua vida para todo sempre. É por esse motivo, sabendo da sua incapacidade, sabendo da sua condição desesperadora, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que, através da sua morte, ele pudesse te reconciliar com o Senhor, para que ele, através da sua justiça, pudesse imputar a sua justiça na sua vida, e para que, através da sua morte e, claro, consequentemente, ressurreição, você, pela fé, pudesse ter vida, você pudesse se tornar filho de Deus. Essa é a grande questão que você precisa pensar essa noite. Você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal? Você já confessou os seus pecados ao Filho de Deus? Você já o buscou? Você já clamou pela sua misericórdia? Você já pediu para que Jesus salve a sua vida? É para esse motivo que essa profecia do servo sofredor foi trazida para nós. Para que, analisando o texto bíblico, para que, comprovando na história dos evangelhos, na vida de Cristo, você possa ter fé. Continuando, para que a gente possa terminar, a próxima evidência apresentada pelo profeta Isaías é que Jesus,
o servo sofredor, ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus, o servo sofredor, ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Isaías, capítulo 53, os versículos de 10 a 12. Diz assim o profeta: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores Jesus intercedeu. Meus irmãos, é de fato extremamente satisfatório para uma pessoa saber que realizou bem o seu trabalho. É muito agradável saber que aquilo que você planejou, você conseguiu fazer. Que aquilo que você almejava, você conseguiu cumprir. E, irmãos, essa, ao que parece, era a imagem que o profeta Isaías estava trazendo a respeito de Cristo. Porque Cristo, ele mesmo padecendo, conseguiu cumprir bem o seu papel. Jesus, ele fez aquilo que havia sido planejado por Deus. Jesus, ele fez aquilo que ele veio ao mundo para fazer. Meus irmãos, é para falar da satisfação, ou seja, para trazer a satisfação de Cristo, que Isaías trouxe esses versículos finais. Primeiro, Jesus, ele ficou satisfeito em cumprir o plano eterno da salvação. Jesus, ele ficaria satisfeito, ou ficou satisfeito, porque ele cumpriu o plano eterno da salvação. Veja comigo a primeira parte do versículo 10 mais uma vez, porque tem uma mensagem muito curiosa nesse versículo. Porque diz o seguinte: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, o fazendo enfermar. Esse trecho pode parecer muito confuso para nós, né? Até porque, irmãos, nós como pais, nós estamos sempre dispostos, se for necessário, até mesmo entregar a nossa própria vida para a proteção e segurança dos nossos filhos. Mas quando você olha esse versículo, logo você percebe que, ao que tudo indica, Isaías estaria dizendo que Deus, ele sentiu prazer, que Deus, ele se agradou, e no sentido original, Deus se deliciou e se satisfez em trazer tamanho sofrimento ao seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, em primeiro momento, o que você deve entender é que a satisfação de Deus, nesse versículo, a respeito do sofrimento de Cristo, obviamente não está relacionado ao sofrimento em si. Porque, obviamente, sendo Pai, Deus, ele não ficaria feliz em ver o seu Filho sofrendo. Mas a satisfação de Deus neste versículo é apresentada porque, diante do plano eterno que Deus havia estabelecido antes mesmo de o mundo vir a existir, ele estava vendo naquele momento que Jesus estava cumprindo o seu planejamento, que Jesus estaria cumprindo aquela que era a sua vontade. Jesus, irmãos, estava naquele momento cumprindo o plano eterno de Deus para a salvação. Porque devemos entender, irmãos, que a morte de Jesus, ela não foi uma reação ao pecado, mas ela, na verdade, foi o cumprimento de um plano que havia sido estabelecido por Deus antes da criação do mundo, antes mesmo que o mundo viesse a existir, antes que houvesse pecado. Isso, por exemplo, é o que nos afirma Pedro em sua epístola de 1 Pedro, capítulo 19, versículo 19 e 20. Pois ele diz: Mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, foi manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Inclusive, o próprio Pedro, ele usou essa verdade como base
do seu sermão lá em Atos capítulo 2, diante dos fariseus, diante das autoridades de Israel. Então, a satisfação de Cristo está no fato de que ele cumpriu o plano eterno de Deus. De que aquilo que ele e Deus Pai haviam planejado na eternidade passada havia sido concretizado. Que ele havia cumprido bem o seu papel. E aí nós podemos entender um pouco melhor aquela grande afirmação do Senhor Jesus Cristo na cruz, quando ele diz: está consumado. Ou seja, está feito, eu consegui. Por sua vez, irmãos, Jesus ele também ficaria satisfeito, ou ficou satisfeito, por ter vencido a morte. Versículo 10, a parte B do versículo vai dizer o seguinte: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías, irmãos, foi um dos profetas que previram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, em Salmos capítulo 16, versículo 10, que é um salmo messiânico, Davi também havia colocado essa questão, havia apresentado essa profecia, quando ele havia dito: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Cristo, ele venceu a morte. E isso certamente lhe trouxe grande satisfação. Primeiro porque através da sua ressurreição, Jesus estaria cumprindo várias promessas de Deus. Porque ao ressuscitar, Jesus, por exemplo, cumpriria a promessa que Deus fez a Abraão, ao dizer que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por sua vez, ao ressuscitar, Jesus também estaria cumprindo a promessa que Deus fez a Davi, ao dizer que da descendência dele viria um que reinaria para sempre. Ao mesmo tempo, irmãos, Jesus ele ficou satisfeito com a sua ressurreição, porque ao ressuscitar, Jesus estaria abrindo precedentes. Porque assim como o apóstolo Paulo apresenta para nós em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é a primícia dos que dormem. E o que isso quer dizer? Que da mesma forma, como por meio de um homem veio a morte para todos nós, por meio de um homem, Jesus Cristo, todos também teriam a oportunidade de ressuscitar, de vencer a morte. É por esse motivo, meus irmãos, que nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos tirar dessa condição de morte eterna para nos oferecer a vida eterna, por meio da sua morte e ressurreição. E isso nos leva à próxima argumentação, porque Jesus ele ficará satisfeito, ou ficou satisfeito, porque sabe que por meio das suas obras, ele justificará a muitos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, o servo sofredor, ele é extremamente vitorioso. Porque ele não somente cumpriu a vontade de Deus, ele não somente venceu a morte, mas por meio da sua obra, ele trouxe vida a todos aqueles que creem no seu nome. E aqui, irmãos, está em vista a imputação da justiça de Cristo naqueles que creem. Por quê? Porque se antes nós andávamos desgarrados e perdidos em nossos pecados, nós fomos feitos justos aos olhos de Deus por meio da justiça de Cristo. Obviamente, se você crer nele. Ou seja, Jesus é a perfeita cobertura que todo pecador precisa para que não somente possa se reconciliar com Deus, mas para que também possa viver eternamente na sua presença. E aí, eu lembro as palavras do apóstolo Paulo, um texto tão conhecido de Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Pois Paulo diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, nós temos nesse versículo algo muito interessante. Porque quando ele se refere a muitos sendo justificados, neste caso Isaías,
ele traz a ideia de uma pequena semente crescendo. E é interessante porque nós temos esse costume, né, de dizer que o Evangelho é uma semente que um dia irá florescer. Só que na maioria das vezes, quando nós afirmamos essa verdade, nós colocamos mais como expectativa e esperança, não como uma certeza e uma confiança. Meus irmãos, o que Isaías está apresentando para nós é algo muito importante, porque ele diz que por meio da obra de Cristo, a semente do Evangelho, ela vai crescer, porque isso é uma promessa. Foi isso que Deus profetizou antes mesmo do seu Filho Jesus Cristo vir a este mundo. Então a ideia é que muitos por meio do Evangelho serão justificados em Cristo. Muitos com a pregação do Evangelho virão a crer no Filho de Deus como seu Salvador. E eu espero realmente que você esteja entre essas almas que já recebeu a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Eu espero que através das mensagens que você tem ouvido, através da mensagem do Evangelho, você já tenha se convencido de que sozinho você não poderá entrar no reino dos céus. Até porque o próprio Jesus afirma isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E para finalizarmos as nossas ideias, irmãos, Jesus ele ficará satisfeito em repartir os despojos da sua vitória. Jesus ele ficará satisfeito em repartir os despojos da sua vitória. Versículo 12, o profeta Isaías ele vai dizer: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores Jesus intercedeu. Certa vez, irmãos, eu assisti a um filme que contava a história de um grande herói, que embora pertencesse a uma linhagem real, fosse filho de reis, ele foi desprezado e ignorado pelo seu povo. Não contente, esse mesmo povo chegou ao ponto de prendê-lo, para até mesmo condená-lo à morte, como era a vontade de alguns. Só que enquanto o povo estava tratando esse descendente real dessa forma, eles foram surpreendidos com a presença de um grande dragão, que estava disposto a arrasar aquela cidade e levar à morte todos os seus habitantes por meio do fogo. Só que, vendo o desespero do seu povo, esse grande herói, ele resolveu ou deu um jeito de sair daquela prisão. E quando ele saiu da prisão, fazendo uso de uma grande lança, ele subiu na torre mais alta da cidade. E naquele lugar, ele feriu o dragão e o levou à morte. Interessante, irmãos, que esse mesmo herói, como recompensa da sua grande vitória, da sua grande coragem, ele teve o direito de ter para ele os tesouros que o grande dragão guardava com muita segurança. Mas, irmãos, o fato mais curioso é que este homem, percebendo a miséria, a desgraça, a dor, o sofrimento do mesmo povo que o maltratou, que o desprezou, que o ignorou, que o prendeu e que quase o matou, esse grande herói, ele resolveu repartir da sua grande riqueza com todo aquele povo, de modo que aquele povo sofrido, que estava destinado à morte por causa do seu grande sofrimento, agora estava rico e bem dotado por causa dos grandes tesouros que o herói havia oferecido. Meus irmãos, essa é uma história fictícia, baseada em um filme. Mas aquilo que Isaías estava vendo através dessa profecia de Isaías capítulo 53 não é baseado em ficção, mas foi algo real, é algo que aconteceu. Jesus é esse grande herói. Porque Jesus, mesmo sendo desprezado, o mais desprezado entre os homens, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo maltratado, preso pelo seu próprio povo e levado à morte, ainda assim, Jesus ele venceu o grande dragão. Ele pisou na cabeça da serpente, assim como havia sido profetizado no início das eras. Jesus ele venceu a morte. Aí Paulo vem em 1 Coríntios dizendo: onde está a tua morte? Cadê o teu aguilhão? Ele foi vencido por Cristo. Mas Cristo, tendo morrido e ressuscitado, agora recebendo o direito
e toda a autoridade vindo dos céus para governar e reinar sobre tudo e sobre todos, ele demonstra a mesma misericórdia que o fez vir a este mundo para poder entregar a sua vida na cruz. Porque a esses mesmos servos que o maltrataram, que o desprezaram, que o ignoraram, que o levaram à cruz, a Jesus, aqueles que crê, ele está disposto a entregar parte dos seus despojos da vitória para todos aqueles que o receberem como Salvador. O que Isaías está vendo nesse versículo final, irmãos, é aquilo que será o resultado, breve assim espero, da grande misericórdia de Cristo para com todos nós. Porque aqui ele estaria trazendo a ideia de que Jesus, no seu governo milenar, irá permitir que nós, os seus servos, aqueles que creram, venham a governar juntamente com ele. E isso, irmãos, sem sombra de dúvida, é uma grande demonstração da misericórdia de Deus. Porque nós estávamos perdidos e desgarrados em nossos pecados. Nós estávamos lançados em trevas, para sempre afastados da presença de Deus. Mas Jesus veio a este mundo para nos reconciliar com o Senhor. Ele morreu levando sobre si os nossos pecados para nos imputar a sua justiça. Jesus, ele morreu naquela cruz, cumprindo o plano eterno de Deus para a salvação. E ao ressuscitar, Jesus ele ficou satisfeito em não somente oferecer vida àqueles que creem, mas também convidá-los para reinar com ele eternamente. Meus queridos irmãos, essa grande mensagem do profeta Isaías foi nos dada para que nós possamos não somente valorizar a obra de Cristo, mas ao mesmo tempo para aqueles que ainda não creram, possam ter a oportunidade, a grande oportunidade, de enfim reconhecer os seus pecados e olharem para Cristo como seu Salvador pessoal. Muitas evidências foram apresentadas, irmãos. Jesus, o servo sofredor, foi o mais desprezado entre os homens. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi morto por causa das nossas transgressões. E para aqueles que depositaram a sua fé nele, Jesus, o servo sofredor, compartilhará das bênçãos eternas. O que você está esperando? O que você aguarda mais? Quais são as evidências que você ainda precisa ouvir para que você possa depositar a sua fé em Cristo Jesus? Eu espero que nessa noite você possa tomar essa decisão e que possa receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, o servo sofredor, como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa mensagem e pedimos ao Senhor para que venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, convencer aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como seu Salvador. Convence, ó Deus, do pecado, do juízo, da justiça. Apresenta, ó Deus, de forma clara o teu amor, para que essas pessoas não venham resistir mais, mas que possam realmente se submeter à tua vontade e assim serem salvos e redimidos para sempre. Quanto a nós, que o Senhor possa nos ajudar a valorizar ainda mais essa obra, através das nossas próprias vidas, e que possamos usar dessa mensagem de Isaías 53, assim como dos Evangelhos, para continuar pregando a salvação e as boas novas. Essa, Senhor, é a oração que faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e que se você realmente não fez essa decisão de fé, de receber Cristo Jesus como seu Salvador, você não espere que você possa fazer neste exato momento, mesmo isolado em sua casa. Porque certamente, se você orar ao Senhor, se você confessar os seus pecados e receber Jesus como seu Salvador pessoal, Ele te receberá. Ele não te desprezará. Que o Senhor vos abençoe.